Em 2024, os Cavaleiros do Zodíaco comemoram 30 anos de sua estreia no Brasil, na saudosa Rede Manchete. Rapidamente se tornou um fenômeno nunca visto antes, uma verdadeira febre que ultrapassou todos os limites e bateu recordes jamais planejados. Abriu as portas de uma vez por todas para os animes do mercado brasileiro, fazendo o mangá estrear nas bancas e livrarias de todo o país, algo que era inexistente e inimaginável nos anos 90. Marcou e divulgou a dublagem atingindo outro patamar. Criou legiões de fãs que cresceram moldados pelos valores de Saint Seiya. Conheça agora o top 10 dos maiores segredos e mistérios dessa obra imortal que tanto amamos. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. A Saga de Hades em anime nos anos 90. Os segredos da produção que quase ocorreu. Teríamos visto a Saga de Hades em anime ainda na década de 90. Na revista V-Jump, com o fim do mangá clássico, foi anunciada a produção inédita dos Cavaleiros do Zodíaco no formato OVA, ou seja, em VHS. A Toei estava convertendo a Saga de Hades em anime, e o lançamento seria em meados de julho de 91. Masami Kurumada, após um ano e meio do fim de Poseidon na TV, também confirmou o retorno. Pediu desculpas aos fãs do mundo inteiro pela demora, e afirmou que o anime da Saga de Hades foi iniciado. A primeira e única arte do projeto nos anos 90 é a ilustração da capa do CD-drama com a trilha sonora, feita pela Araki Pro. Em 2008, foi revelado o projeto das armaduras divinas dos bonecos clássicos, que ficaram guardados por quase 20 anos. Para serem projetados na época, havia de fato uma grande chance de serem lançados. Esses desenhos revelam o auge da tecnologia alcançada ao longo da série. Infelizmente, assim como a Saga de Hades nos anos 90, nunca foram produzidos. O verdadeiro mestre canônico de Shun de Andrômeda não é Albiord Cefeu. Durante a produção do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco nos anos 80, a Toei Animation se viu obrigada a criar inúmeros personagens fillers com novas histórias, dando tempo para Masami Kurumada desenvolver os capítulos do mangá original, que depois foram adaptados em anime. Com isso, a Toei criou um mestre para Shun de Andrômeda, antes de ser apresentado nas páginas do mangá canônico, da mesma forma como ocorreu com o Cavaleiro de Cristal com Yoga de Cisne. Assim, Eisaku Inoue desenvolveu o desenho guia de Albiord Cefeu, ao invés de Shingo Araki e Michi Himeno, que estavam trabalhando no filme da Ares. Eisaku também fez o design para o anime de Juni, inspirado na arte de Masami Kurumada, e criou o visual de Reden Spica. Curiosamente, Michi Himeno atualizou o Setei, a arte guia de Albior para as animações de Pachinko. No anime, Milo de Escorpião, com a ajuda de Afrodite de Peixes, derrotou Albior, também chamado de Albion. Do mangá, Masami Kurumada criou Dédalo de Cefeu, o mestre de Shun que foi derrotado somente por Afrodite, visto também na série 3D. A batalha secreta dos Cavaleiros de Atena contra a deusa da justiça Astreia, antecessora de Zeus, tem início. Na Era de Ouro, o mundo era perfeito e governado por Astreia, mas a deusa abandonou os humanos após vê-los corrompidos com o surgimento da dor. A Terra passou a ser regida por Zeus, o Deus Supremo do Céu, que transmitiu essa missão a Atena. Nos dias de hoje, Astreia ressurge com o desejo de recuperar seu poder e trazer ao planeta uma nova Era de Ouro, eliminando Atena. Seus mais poderosos guerreiros da tribo de Ouro retornam, Ex e Máquina. Os Cavaleiros de Bronze precisam derrotar Astreia e seus guardiões, que são poderosos como deuses. Ela rouba as partes do jovem corpo humano de Saori, absorvendo sua vida. Quando a deusa da guerra perder seu coração, desaparecerá. Conseguirão os Cavaleiros impedir a destruição da humanidade e salvar sua deusa? Confira todos os segredos da Light Novel oficial de Saint Seiya na playlist Golden Age, a saga de Astreia exclusiva no canal. Revelada a verdadeira forma oficial de Casa de Linades, o mais temível dos 7 generais marinas de Poseidon. Casa de Linades é o imperdoável demônio das águas, e brinca com o amor nos corações das pessoas. No anime e mangá clássicos, Casa sempre usou o elmo que cobre a maior parte de seu rosto. Tivemos rastros de como poderia ser sua aparência quando foi lançado o boneco da linha Saint Cloth Series, os nostálgicos vintages, mas essa figura só chegou ao Brasil no relançamento da série nos anos 2000, e seu rosto sofria com as limitações de uma coleção dos anos 80. Entretanto, com o lançamento da versão Cloth Myth e posteriormente X, tivemos sua verdadeira forma revelada. Na revista Hobby Japan e Figurio foram apresentados os designs criados para Casa, e a revelação de que sua forma final foi escolhida pelo próprio Masami Kurumada. Seu rosto foi visto também na nova saga oficial de Poseidon, desenhada por Suda Tsunakan, The Rise of Poseidon, onde os generais marinas voltam à vida para combater a deusa da vingança Nêmesis. Você foi enganado, Sei e seus amigos nunca vestiram uma kamui. Os Cavaleiros de Bronze tiveram mais versões de armaduras no mangá do que no anime, mas a partir das chamadas novas, o design passou a ser fiel ao mangá canônico. Elas foram usadas na animação na saga de Asgard de Poseidon e no início de Hades. No mangá, apenas em Poseidon e Hades, já que não existem Ryu e seus
os guerreiros deuses na obra de Masami Kurumada. Com o sangue de Athena, elas reviveram e foram chamadas por Shion de últimas armaduras. Mais tarde, nos Campos Elíseos, elas adquirem a aparência temporária de armaduras divinas, a vestimenta que mais se aproxima da mitológica Kamui, o traje exclusivo dos 12 deuses do Monte Olimpo escolhidos por Zeus. Segundo Hypnos, a lendária armadura divina surgiu uma única vez nos tempos mitológicos, e nasceu a se banhar com o sangue de um deus e elevar o cosmo ao extremo. Ela supera tudo, está acima do bronze, prata e ouro. Em Next Dimension, a continuação canônica da série clássica, elas voltam a ser de bronze, pois cumpriram a missão de proteger Athena e derrotar Hades. Assim, os cavaleiros partem para a montanha dos deuses do céu, o Olimpo, para salvar Seiya, que ficou inerte em cadeira de rodas. Surge a nova deusa oficial, irmã de Athena, em Cavaleiros do Zodíaco. Perséfone é a esposa de Hades e a deusa da primavera. O destino a deixou sem lar e seu marido sem vida. Para revivê-lo, reconstruindo seus domínios, ela se tornará a executora da vontade do Imperador do Inferno. Inicia uma nova guerra. Perséfone espalha as sementes da escuridão pela terra, que irão absorver força vital para recuperar o corpo de Hades. Ela reconstrói os corpos dos 3 juízes do inferno com o trigo dourado de sua mãe Deméter. Para impedir a ressurreição do Rei das Trevas, Athena usa seu sangue para despertar o poder sagrado dos humanos, ressurgindo as armaduras divinas. Na era mitológica, Perséfone era muito próxima de sua irmã Athena. Por isso, lamenta que a deusa da guerra precise pagar o preço por se tornar imprudente e egoísta, se esquecendo da responsabilidade como deusa. Portanto, invoca Cronos, o deus do tempo, que ordena que Perséfone ofereça o sangue de Zeus que corre em suas veias para recuperar o equilíbrio e o antigo mundo em que vivia. A lenda do primeiro cavaleiro de Pégaso é revelada. No mangá clássico de Masami Kurumada, Hades revela que já viu um rosto idêntico ao de Seiya uma vez na era mitológica. Foi o único homem que feriu seu corpo nos tempos mitológicos, o lendário Cavaleiro de Pégaso. Foi após esse fato que o imperador do mundo dos mortos passou a preservar seu corpo, fruto da união de Cronos e Rhea nos Elíseos. Em Next Dimension, Hades, ao ver Seiya, se lembra do Pégaso de sua vida anterior, seu amigo Tema. Em Lost Canvas, Tema é chamado de grande transgressor das leis divinas, aquele que carrega a alcunha de matador de deuses. Mas o primeiro Cavaleiro de Pégaso, que desde a era do mito impediu a invasão de Hades, surge na história de Saint Seiya Online, o jogo oficial baseado no mangá original. É o Pégaso da primeira geração. Seu verdadeiro nome é o mesmo da vila próxima ao santuário, onde Seika, irmã de Seiya, viveu sem memória. Rodriel, também chamado de Rodório, a verdadeira aparência canônica de Afrodite de Peixes. Nos anos 90, muitos produtos dos Cavaleiros do Zodíaco foram lançados no Brasil. Diversas publicações, como o álbum de figurinhas, usaram artes conhecidas como CT, as ilustrações que servem de guia para toda a equipe de animação manter os padrões estabelecidos por Shingo Araki e Michi Himeno. Vimos o misterioso Cavaleiro de Peixes, com aparência muito diferente do Afrodite que conhecemos. Segundo a revista Bandai Making Journal, esses CTs foram criados especialmente para a linha Saint Cloth Series. Como no Japão, o mangá e anime de Saint Seiya foram lançados simultaneamente, a Bandai precisava antecipar os designs para desenvolver os produtos. Portanto, Shingo Araki, mesmo sem Masami Kurumada apresentar Afrodite de Peixes na obra clássica, se baseou em uma das artes do mangá original, publicada na revista Shonen Jump 40 de 87, onde temos o misterioso Cavaleiro de Peixes canônico. O CTI foi atualizado ao longo dos anos com a aparência final de Afrodite. O mistério das duas versões da armadura de Sagitário. Não existe uma falsa. Nos primeiros capítulos do mangá e anime clássico de Saint Seiya, tivemos a Guerra Galáctica, concebida por Mitsumasa Saori Kido. O real objetivo era encontrar verdadeiros cavaleiros capazes de enfrentar as forças do mal, e ao revelar a existência deles ao mundo, obrigar o inimigo a sair das sombras. No mangá, a armadura de ouro nessa fase fica somente contida na caixa de Pandora. Nunca foi vista na forma Objet, bem diferente da adaptação em anime, que a mostrou em vários momentos na sua forma montada e também sendo trajada por Ikki de Fênix. Essa versão da Guerra Galáctica possui um design muito diferente da versão final que vimos com Seiya e Aioros. Nos anos 90, tivemos acesso somente ao anime pela televisão na Rede Manchete, e por muitos anos existiu o mistério da alteração de sua aparência. Porém, a revelação está no mangá canônico, quando Mitsumasa Kido voltou da Grécia, modificou a aparência da armadura para não chamar a atenção do santuário, e fingiu tê-la conseguido em um antiquário de um país nórdico. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Quem seria o Dragão Marinho? O segredo canônico que ninguém conhece. Kanan, o irmão gêmeo de Saga, mentiu para Poseidon quando disse que é o General Marina de Dragão Marinho. Masami Kurumada revelou que tinha dúvidas de inserir Kanan na saga de Poseidon ou na de Hades. Nos anos 80, a ilustração da caixa do boneco de
dragão marinho possui a aparência de Saga Maligno. Além disso, foi divulgada outra imagem oficial com o mesmo visual. Isaac de Kraken até chegou a revelar para Yoga o nome do grande responsável pela batalha, alguém que Cisne conhece muito bem. Portanto, o criador original tinha planos para o regresso de Saga, algo que ocorreu depois em Hades e no spin-off Saint Achou, para confirmar que o cavaleiro seria inicialmente o dragão marinho, não tendo nenhuma possibilidade de ser erro de colorização. No game Cosmos Laurel foi revelada uma arte oficial de Saga, com o punhal de Criso, trajando a escama. Mas o verdadeiro dragão marinho está prestes a aparecer quando iniciar uma nova batalha contra os deuses. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Saga. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.